Meu nome é Débora, eu faço parte da juventude da PIBRE e esse mês a juventude está lendo sobre os evangelhos. Hoje eu vou falar sobre os capítulos 16, 17 e 18 de Lucas. Então eu te convido a ler essas passagens para que você possa entender a nossa reflexão de hoje. Nessa época, nesses capítulos, Jesus falava ao povo através de histórias, através de parábolas. E ele falava essas histórias de acordo com o que o povo estava vivendo naquela época. Antes da gente começar, eu queria te fazer uma pergunta. Qual o tamanho da sua fé? Será que dá para a gente medir? No capítulo 17, os apóstolos pediram ao Senhor: dá-nos mais fé. Quantas vezes a gente faz essa pergunta também a Deus, em várias situações da nossa vida. A gente pede para que a nossa fé seja maior. Aí Jesus respondeu: vocês não precisam de mais fé, não há mais ou menos fé. Se vocês tiverem fé pequena como uma semente de mostarda, poderão dizer a essa figueira: jogue-se no lago, e ela o fará. Imagina que extraordinário isso, Eu fiz a reflexão na linguagem da Bíblia, a mensagem, tá? Eu fui pesquisar sobre o tamanho do grão de mostarda, porque essa leitura é uma leitura que eu já ouvi algumas vezes, mas eu nunca tinha pensado no tamanho do grão, E ele tem 2 milímetros, ele é muito pequeno. E aí eu comecei a refletir sobre essa questão de tamanho de fé, Eu aprendi que o mais importante não é o tamanho da nossa fé. E a gente não precisa ficar se comparando ou comparando a nossa fé com a de outras pessoas. E às vezes a gente faz isso com as pessoas mais próximas da gente, ou aquelas pessoas que a gente admira, Mas sim, precisamos ter fé. E aí está toda a chave. Eu fui no Google e pesquisei de novo uma definição sobre fé. E ele dizia o seguinte: convicção intensa e persistente em algo que para a pessoa que acredita se torna verdade. Fé está intimamente ligada à confiança. Então, vamos pensar nessa definição e a gente vai continuar. Nestes 3 capítulos que a gente está estudando, a palavra fé apareceu 6 vezes. Eu fui lá, contei e vi que ela apareceu nessa quantidade. Ela apareceu mais vezes quando Jesus falou com os apóstolos sobre aquela pergunta que eles tinham feito: dá-nos fé. E ele disse: vocês não precisam de mais fé. Então ele falou muitas vezes essa palavra nesse momento. Eu entendo que Jesus queria reforçar o sentido dessa palavra. E muitas das vezes a gente fica perdido, E um termo que me chamou muita atenção também no decorrer desses capítulos foi na história da viúva. Ela pedia com insistência para um juiz que olhasse o caso dela, porque os direitos dela estavam sendo violados. E aí o termo foi fé persistente. Eu achei isso incrível, porque está na Bíblia, Então, além da gente ter fé, ela precisa ser persistente. E aí eu fui olhando e passeando ali pelos outros capítulos e eu cheguei à conclusão de algumas coisas, A fé persistente fez com que um dos 10 leprosos curados voltasse glorificando e agradecendo a Jesus pelo milagre que viveu. Isso aconteceu no capítulo 17. 10 foram curados, mas um só voltou. A fé persistente nos ensina a ser honestos nas pequenas coisas e também nas grandes. Isso aconteceu no capítulo 16. A fé persistente nos faz crer que Jesus cura a nossa saúde. Ele faz milagres e nos ensina a esperar a sua vinda. Isso aconteceu no capítulo 17. A fé persistente cura nossos olhos e nos faz enxergar de novo, como fez com o cego de Jericó. E isso aconteceu no capítulo 18. Eu aprendo que não importa o tamanho da nossa fé, e a gente às vezes se prende muito nisso. Essa é uma preocupação que eu acredito que, se não todo mundo, mas 90% das pessoas têm. Mas sim, precisamos realmente ter fé em Deus. Grandes coisas podem acontecer se nós tivermos fé. Então, essa foi a nossa reflexão sobre esses capítulos. E a próxima leitura bíblica, que vai ser lida por um jovem amanhã,
ele vai comentar sobre os textos de Lucas 19 a 21. Então vamos orar. Senhor, obrigada por plantar em nós esse sentimento e de termos fé. Hoje o Senhor nos ensinou que não importa o tamanho da fé, mas sim que nós temos que ter fé. Por favor, Senhor, continua conosco e faz com que o nosso coração se abra para o entendimento da sua palavra. Amém.